Olá, meus amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A mensagem desta noite tem como título Obediência e Amor a Deus e ao Próximo. E está baseada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O Evangelho de João pela primeira vez aqui neste evangelho, no texto de João, Jesus Cristo fala sobre o amor dos discípulos por ele. Porque até aqui ele fala do seu amor para com seus discípulos. E o vínculo vital desse amor para com ele é a obediência aos seus mandamentos. João, na sua primeira carta, capítulo 3, capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 3. Diz assim, irmãos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, a maneira como eu demonstro, como nós demonstramos que amamos o Senhor Jesus, é quando nós obedecemos os seus mandamentos. Então, é como se Jesus estivesse cobrando os seus discípulos, ou dizendo para eles assim: se vocês dizem que me amam, só tem uma maneira de vocês provarem que vocês me amam, é obedecendo os meus mandamentos. E João, quando ele escreve a sua carta, ele diz: e obedecer os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, não é penoso esta obediência. E o que chama atenção também aqui é que o principal desses mandamentos é que os seus seguidores devem se amar uns aos outros, né? O mandamento é que nós amemos o Senhor e também amemos uns aos outros. O mesmo Evangelho de João, né, no capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como é que nós damos demonstração de que amamos os filhos de Deus? Quando nós praticamos os seus mandamentos. Quem são os filhos de Deus que nós precisamos amar? São os irmãos. Somos nós os que congregamos na igreja do Senhor. Os filhos de Deus são todos aqueles que creram em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, são aqueles que se converteram, que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. Então são os crentes em todos os lugares, de todas as épocas, de todos os tempos. Esses são os filhos de Deus que precisam ser amados. E amar os filhos de Deus é um sinal que amamos a Jesus e amamos o Pai. É muito interessante a gente considerar isso, porque sem amor ao próximo, não há verdade na declaração de que eu amo a Deus. O apóstolo João mesmo, na sua carta, ele diz: quem diz que ama a Deus a quem nunca viu e aborrece a seu irmão a quem vê é um grande mentiroso. Então, uma pessoa não pode dizer que ama ao Senhor se ela não obedece o mandamento de amar os filhos de Deus, os seus irmãos, né? Amar uns aos outros, né? Amar o próximo, como é o mandamento do Senhor. Vamos ver aqui quais promessas estão presentes na obediência aos mandamentos do Senhor. Começando lá pelo Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 19, irmãos, versículo 5. Há uma promessa aqui, Êxodo 19, verso 5, né, que diz o seguinte, ó: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Qual é a promessa que está aqui para a vida daqueles que obedecem os mandamentos do Senhor? A promessa aqui é de que aqueles que obedecem o mandamento do Senhor, eles se tornam propriedade de Deus, eles pertencem ao Senhor. Eles não têm outra autoridade de poder sobre eles, de resgate, de perdão,
de vida, né, de salvação, de bênção material, que não seja o Senhor nosso Deus. Então sereis a minha propriedade peculiar. Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Logo, Satanás não tem como nos reivindicar em hipótese nenhuma, porque somos pertencentes ao Senhor. Esta é promessa para aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, nós temos aqui uma outra promessa aqui, nesse texto, capítulo 5, versículo 29 de Deuteronômio. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. A promessa aqui é a seguinte: quem guardar os mandamentos do Senhor, o bem, a bênção, a proteção, a vitória do Senhor estará para sempre com eles. Esta é uma promessa, irmãos. O escritor de Números diz que Deus não é homem para mentir e nem é filho de homem para que minta. Então, se Deus está dizendo na sua palavra que aqueles que obedecem aos seus mandamentos e que cumprem os seus mandamentos e que guardam os seus mandamentos, o bem lhes acompanhará a eles e a seus filhos para sempre. Eles serão abençoados pelo Senhor e guardados por Deus. Não o mal, não é o mal que vai prevalecer na vida deles, é o bem da parte de Deus por todos os dias da nossa e da sua existência. Em 1 Reis, lá no capítulo 3, versículo 14, nós temos aqui uma outra bênção, irmãos. 1 Reis, capítulo 3, versículo 14, diz assim: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Então, aqui é a promessa de uma vida longa. A gente tem visto e acompanhado diariamente, né, tanto pela imprensa quanto pelos nossos olhos mesmo, porque na nossa vizinhança, né, às vezes na nossa própria rua, a gente tem visto tantos jovens perderem as suas vidas por causa da droga, da violência, né, da criminalidade, da vida vivida em criminalidade. E, meus amados, é um desperdício de vida. É um prejuízo para a sociedade, é um prejuízo para o mundo, a morte de uma pessoa jovem. E na maioria das vezes, irmãos, isto acontece, para não dizer todas as vezes, né? Isso acontece porque escolheram desobedecer os mandamentos do Senhor prescritos na palavra do Senhor. Prescritos na palavra de Deus. A promessa aqui em 1 Reis 3,14 é de longa vida, é uma vida longa para aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Não só para a descendência de Davi, não. É para todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, em todas as épocas. Todo ser humano deveria, tirando as doenças, né, e as coisas, as fatalidades que ocorrem por causa da natureza pecaminosa que há em nós, e também por causa do pecado que há no mundo, e o mal então está presente, todo ser humano só deveria morrer de boa velhice, nunca jovem. Infelizmente a gente morre por causa de doenças, né? Enfermidades, fatalidades, tragédias, acidentes, pragas, lamentavelmente. Mas todas estas coisas estão presentes no mundo por causa do pecado que ainda está aqui.
Mas mesmo com a presença do pecado no nosso meio, no mundo, aqueles que escolhem obedecer os mandamentos do Senhor terão longa vida. Esta é a promessa do Senhor. O apóstolo Tiago, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 25, olha o que ele diz. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa está escrito aqui. A obediência aos mandamentos do Senhor. E quero lembrar os irmãos que o que Jesus espera aqui, irmãos, é que nós o amemos. Qual é o mandamento aqui? Por exemplo, ele ensinou aos seus discípulos que eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele disse que nesse mandamento se resume toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O que ele espera aqui, o que ele ensina aqui, o que ele exorta, o que ele pede que aconteça conosco, a cobrança dele é que nós o amemos. Né? Voltemos, por exemplo, ao verso 15 do capítulo 14 de João. Né? Capítulo 14, versículo 15. Olha só. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, aqui é uma cobrança a nós, que nós devemos amá-los. Vocês querem dar uma prova de amor a mim? Vocês querem dar uma prova que vocês me amam? Obedeçam os meus mandamentos. E o mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Amar o Pai, amar o Filho. E amar os filhos de Deus, que é a igreja, os crentes, todos nós devemos amar uns aos outros. Então, o apóstolo Tiago, ele diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra bem-aventurado significa muito feliz. Em tudo que ele fizer. Olha a promessa. Em tudo que você fizer, se você me amar, se você guardar os meus mandamentos, você vai ser feliz em tudo que você fizer. Você será bem-sucedido. Bem-aventurado naquilo que realizar. Quem não deseja uma bênção desta, meus irmãos? E como alcançar esta bênção? Amando Jesus, amando o Senhor, guardando as suas palavras, obedecendo os seus mandamentos. Há uma outra bênção. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, diz assim. 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Qual é a promessa, meus irmãos? Aqui. A promessa é da entrada nos céus. Aqueles que amam o Senhor Jesus. E eu volto a João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, aqueles que amam o Senhor Jesus e como prova de que amam, guardam os seus mandamentos, a promessa dele é de que estes entrarão na cidade. Qual é a cidade? A Nova Jerusalém. É o céu. É a salvação dos crentes, é a salvação das pessoas. É a morada celestial. É fazer parte da morada celestial. Esta é a promessa, irmãos, àqueles que obedecem os mandamentos do Senhor
eles estarão salvos, entrarão no céu para a glória do Senhor. O amor se manifesta na obediência. Ninguém pode declarar que ama a Deus, a Jesus, se não obedece às suas palavras. O amor se manifesta na obediência. O amor a Deus em primeiro lugar, e aí nós temos o verso 21 de João, do capítulo 14, verso 21, verso 23 e 24. Olha, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha o que ele diz. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama, será amado por meu Pai. Aquele que ama Jesus, Deus o ama. E eu também o amarei. Jesus também o ama. E me manifestarei a ele. Aqueles que amam Jesus, Jesus tem comunhão com eles e eles têm comunhão com Jesus, né? Ele se apresenta, ele se manifesta, ele se revela. Se alguém me ama, olha bem, se alguém me ama, quem é o que ama? É aquele que guarda a palavra, guardará a minha palavra. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Por exemplo, quando ele vier no final, ele virá para quem? Para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. No dia da volta de Jesus, aqueles que não amam Jesus ficarão aqui para a perdição e serem condenados depois à condenação eterna. Ele virá para aqueles que o amam. Quem não me ama, preste atenção. Quem é a pessoa que não ama Jesus? Quem é a pessoa que não ama Deus? Aquele que não obedece os seus mandamentos. Aquele que não guarda os seus mandamentos, né? E ele diz assim, ó: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Tem muita gente na igreja, irmãos. Tem muita gente na igreja que não ama Jesus. E sabem por que não amam? Porque eles não amam os irmãos, não amam a igreja e não obedecem os mandamentos do Senhor, de amar a Deus antes de todas as coisas. Eles amam muitas coisas, por isso que não tem tempo de amar a Deus. E também não amam os irmãos. Há muita gente na igreja. Às vezes você pensa só no incrédulo, no ímpio. Não, meu querido. Esta pessoa pode ser você. Às vezes você está pensando naquele alcoólatra, naquele bêbado, naquele traficante, naquele bandido, naquele adúltero, naquela pessoa que você olha para ele e julga ele como o pior do mundo. Não, meu querido. Essa pessoa pode ser você, que não ama o Senhor. Está lá na igreja, tem uma Bíblia, às vezes dar um dízimo, às vezes dar uma oferta, mas você não obedece os mandamentos do Senhor. De amar a Deus antes de amar as coisas que você considera mais importantes na sua vida. E não ama o seu semelhante, não ama o seu irmão, não ama a pessoa que está próxima de você. Bom, o amor se manifesta na obediência, que é o amor a Deus e que é o amor ao próximo. João 15, né, versículo 12 a 14. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebe, amados? Amar o meu próximo como Jesus me ama, como ele nos amou. Pare e pensa, reflita sobre isso. É fácil isto? Mas se você não for capaz de fazer isso, não ama Jesus. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele deu a vida. A vida dele ele deu por nós. Você é capaz de amar o seu semelhante como Jesus te amou? Essa é a exigência do Evangelho. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Ele está dizendo assim, você será meu amigo se você fizer o que eu mando. Se alguém não faz o que Jesus Cristo manda, não pode se declarar amigo dele. Não pode se declarar, irmãos, amigo dele. João 14, volta a João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obediência e amor a Deus e amor ao próximo é o sinal claro de alguém que ama Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Para finalizar, irmãos, o amor ao Pai implica em amor aos seus filhos. Quem ama a Deus, ama os filhos de Deus, que é a igreja do Senhor, os crentes, todos nós, né? Amar o Filho, que é Jesus, implica em amar os seguidores de Jesus. Se você diz, eu amo Jesus, então você também deve amar os seguidores dele, que é você e eu, que somos nós. Nós devemos nos amar uns aos outros. O amor mútuo implica em amar o Pai, amar o Filho, e nesse amor, a obediência aos mandamentos é neste amor, na obediência aos mandamentos, que nós alcançamos a perfeição. A perfeição do amor a Deus está na capacidade de amar o Senhor acima de todas as coisas, de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, e a capacidade de amar os filhos de Deus. Deus abençoe você. Invista nisto. Coloque Jesus como primeiro em sua vida. Se submeta aos seus mandamentos, porque quem ama Jesus acima de si mesmo abandona o pecado, abandona os vícios e se rende a ele. Deixa para trás os seus próprios interesses para simplesmente viver em submissão e obediência e amor a Jesus Cristo. O pecado não terá mais poder sobre a sua vida, porque você não viverá mais para servir ao pecado, você viverá para servir a Deus e a sua igreja até o dia em que ele virá de novo à terra e nos levará para a sua casa celestial. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém?